Oi, pessoal! Então, vamos iniciar nossa primeira aula, né, que vai ser abordado o impacto das redes sociais na sociabilidade. Quem sou? Eu sou a Alessandra, né, Alessandra Farias Nunes, eu sou de Porto Alegre, sou graduada em Pedagogia, com habilitação em orientação vocacional pela Uniriter, com pós em Psicopedagogia e sou policial penal há 10 anos. A quem se destina essa aula, né? É para a escola, na escola Colégio Jean Piaget. Sou a Alessandra, professora de vocês, do primeiro ano do ensino médio, do EJA, e o primeiro semestre de 2024, com a disciplina de Sociologia. Então, as redes, justificativa, né, dessa aula, a gente vai abordar as redes sociais, que tornaram-se parte integrante da vida moderna e têm um enorme impacto na forma como as pessoas interagem e se comunicam. À medida que essas plataformas digitais proliferam, é importante compreender o seu impacto na sociedade humana. O objetivo desse curso é analisar criticamente vários aspectos do impacto dessas redes sociais na sociedade, proporcionando aos participantes uma compreensão mais profunda e social moderna, permitindo utilizar as ferramentas de uma forma mais informada e consciente. Os objetivos gerais, então, da nossa aula é analisar o papel das redes sociais na formação e mudança das relações sociais, explorar essas mudanças nos padrões da comunicação e as interações sociais causadas pelas redes sociais, discutir o impacto das redes sociais na formação de identidades individuais e coletivas, explorar os efeitos psicológicos e emocionais do abuso dessas redes sociais na sociedade e refletir também sobre as questões éticas e morais relacionadas ao uso dessas redes sociais e o seu impacto na sociedade como um todo. Os conteúdos que nós vamos abordar, então, nós vamos fazer uma introdução das redes sociais e sociabilidade, a comunicação e a integração social online, a identidade e a autenticidade das redes sociais, e a psicologia dessas redes sociais. E também vamos abordar também os aspectos éticos e morais e as tendências futuras e os desafios dessas redes sociais. A introdução às redes sociais e à sociabilidade é definir a definição dessas redes sociais, a história e a evolução das redes sociais e os conceitos da sociabilidade e suas manifestações nas redes sociais. Qual a definição dessas redes sociais, então? Uma rede social é uma estrutura social constituída por nós, indivíduos ou organização, interligadas por diversos tipos de relações. Essas relações podem ser relações de amizade, alguns parentescos e esse benefício mútuo entre elas. Essas relações são representadas por conexões entre nós e formando uma rede que facilita essa comunicação e essa integração e a troca dessas informações entre os seus participantes. A história e evolução dessas redes sociais. O termo redes sociais, ela tornou-se popular com o advento da internet, mas a interação social online
tem raízes profundas na história da humanidade. Desde as sociedades tribais até antigas redes comerciais, os humanos sempre foram organizados em grupos interligados. No contexto atual, a ascensão dessas redes sociais online começou no final dos anos 90 e início dos anos 2000, com as plataformas de Friendster, MySpace, e foi alimentada pelo desenvolvimento do Facebook, Orkut, Twitter, Instagram, entre outros aí que a gente vai ver futuramente. O conceito da sociabilidade e suas manifestações nas redes sociais. Essa sociabilidade refere-se na capacidade e à vontade das pessoas interagir e conviver entre membros de uma comunidade e sociedade. Essas redes sociais, essas comunicações se manifestam entre diversas maneiras. A comunicação e a interação social online. Os tipos de interações nas redes sociais, o impacto da comunicação digital na sociabilidade, a influência das redes sociais na formação de comunidades virtuais. Os tipos de interações nas redes, então, a gente vai abordar a comunicação direta, mensagens privadas, os bate-papos, os comentários, as postagens, direta ou indiretamente entre os usuários. O compartilhamento desses conteúdos, usuários, eles vão compartilhar informações, fotos, vídeos, conteúdos por meio de redes e outros diversos contatos. E o engajamento dessas redes sociais, esses engajamentos são curtidos, são compartilhados, os comentários, essas postagens, entre outras pessoas que mostram essa interação e fazem essas curtidas, né? Esses grupos e essas comunidades, dessas relações, dessas redes, eles ingressam em determinados grupos e comunidades online que permite que vocês façam essas discussões sobre tipos específicos e interajam com membros que compartilham seus próprios interesses, né? Também tem as redes, as lives ao vivo, que são as plataformas de streaming, que oferecem interação em tempo real, por meio de transmissões ao vivo, onde os espectadores podem comentar e interagir ao vivo, em tempo real. O impacto dessa comunidade digital, então, o que isso vai impactar entre nós? É uma maior conectividade, né? O que significa essa maior conectividade? Às vezes, as redes sociais, elas vão nos permitir que as pessoas se comuniquem instantaneamente, né? Independente da distância aonde elas se encontram, que promove esse melhor relacionamento entre os indivíduos. Isso faz com que expanda esse círculo social das pessoas. As plataformas digitais, elas permitem expandir esse círculo social e conectar as pessoas com esses interesses comuns e promover também a formação de novas amizades e relacionamentos entre nós, entre a comunidade, enfim. Essas mudanças de padrões da comunicação também, essa comunicação digital influencia os nossos padrões de comunicação, né? Favorecendo as formas de interação mais curtas e imediatas, como mensagens de textos, emojis, em detrimento de formas mais longas e detalhadas, como cartas e os telegramas. Quais são os problemas de comunicação não verbal, né, que a gente vai enfrentar nos meios digitais? É a falta de expressão facial e a linguagem corporal nas interações online. Isso não existe, né? Não vai existir, de modo que vai dificultar a interpretação precisa das emoções que a gente tem quando está frente a frente, né? Essa intenção entre os locutores, isso
vai levando um mau entendimento e muitas vezes conflitos. Né? Isso a gente pôde fazer essa pesquisa, né, nesse artigo científico da Juliana Lopes, que vocês podem ver que dentro da pesquisa que ela fez, existe uma concorrência dos diversos sistemas de mídias que operam com a circulação de conteúdos. Existe a necessidade da participação ativa dos consumidores que defende ideias que as convergem e ultrapassam os processos tecnológicos, representando uma transformação cultural, ao passo que os consumidores são cativados a procurar informações e conexões de diferentes conteúdos midiáticos. Nessa aula, então, a gente pode concluir que a investigação sobre o impacto das redes sociais na sociedade revela complexa interação entre as tecnologias digitais e as relações humanas. Nesse curso, nós vamos explorar, então, os diferentes aspectos deste fenômeno, desde a definição e a evolução das redes sociais até as questões mais profundas da construção da identidade e autenticidade online. E isso tornou-se claro que a mídia social desempenha um papel importante na comunicação humana, na interação e na construção de relacionamentos. Contudo, também identificamos desafios e grandes preocupações com a tendência a realizar a autoapresentação, buscando a aprovação social e o impacto da saúde mental e emocional de todos os usuários. A metodologia, então, que a gente buscou usar para investigar de uma forma abrangente essa questão foi utilizada uma metodologia interdisciplinar que busca abordagens teóricas e práticas. Usamos uma variedade de recursos, incluindo estudos de caso, análise de dados, discussões em grupo e também atividades práticas, que isso pode ajudar também a desenvolver e a compreender vários tópicos, adicionalmente, incentivando também a participação ativa dos alunos e incentivando a reflexão crítica e a discussão sobre vários aspectos dos impactos dessas redes sociais na sociedade. Também oferecemos treinamentos individuais para ajudar os alunos a desenvolver habilidades práticas para gerenciar essas mídias sociais de maneira saudável e cuidadosa nas suas vidas pessoais e profissionais. A avaliação, então, que nós vamos usar, são usados vários critérios. Um deles é incluir a participação e a discussão em classe desses assuntos, os projetos em grupos, as apresentações individuais e os trabalhos escritos, valorizando também não apenas os conhecimentos teóricos, mas também a capacidade de aplicar esses conceitos teóricos na nossa vida real, na vida real de vocês. A referência bibliográfica que a gente utilizou foi da Juliana Lopes, que a gente apresentou o artigo ali anteriormente.